Vitória Viviane vai ser assaltada e será jogada no meio da estrada. O pior acabará acontecendo. Gilmar vai fingir que está surpreso. Fique até o final e entenda melhor. Resumo de Escrito nas Estrelas entre 21 e 25 de agosto. Segunda-feira, 21 de agosto. Vitória. Viviane pede para Breno não contar para Ricardo que ela estava liderando os desabrigados na invasão que fizeram à clínica. Ricardo inicia o procedimento para a coleta dos óvulos de Beatriz e Daniel fica arrasado. Antônia explica a Berenice e Hilda como será feita a fertilização em Beatriz. Virgínia tenta acalmar a ansiedade de Sofia. Viviane conta para Gilmar que Breno a reconheceu, mas pensa que ela se chama Vitória. Zenilda fica feliz ao ver como ficou a peruca que Leninha restaurou. Ricardo não deixa Fernanda levar os óvulos de Beatriz. O médico avisa do sucesso do procedimento e Daniel. Em um acesso de fúria, estoura uma lâmpada. Sete exige que seu pupilo se afaste do local. Madame Gilda sente que alguma coisa está acontecendo com Daniel. Manuel se surpreende ao ser reconhecido por Dalva. Fernanda diz a Gilmar que vai esperar o momento certo para interromper a fecundação dos óvulos de Beatriz. Ricardo se emociona ao pegar a foto do filho. Daniel pede ajuda do pai e Francisca, Atael e Sete tentam confortá-lo. Ricardo acompanha Sofia e Beatriz até a porta da clínica e Gilmar se demonstra prestativo. Ricardo conversa com Mariana sobre o procedimento que foi feito e os dois se abraçam comovidos. Manuel elogia Dalva e fica comovido com a história da taxista. Viviane pede para Leninha trocar a peruca que ela comprou. Beatriz diz a Sofia que, quando estiver grávida, vai impedir Vitória Viviane de estudar. Sueli fala com Gilmar que contou para a família sobre o casamento deles e já sonha com a lua de mel. Virgínia confessa para Jane que está interessada em Vicente. Fernanda encontra a ficha de Jofre e fica feliz. Ricardo surpreende Vitória Viviane lendo uma notícia sobre o assalto que seu pai cometeu. Terça-feira, 22 de agosto. Vitória Viviane consegue disfarçar e Ricardo não percebe sua aflição. Daniel reza e pede para que Beatriz não seja mãe de seu filho. Antônia acredita que será mandado embora depois que a gravidez de Beatriz se concretizar e pede que Ricardo a proteja. Michele se interessa por Mauro e Vanessa trocam um olhar com ele. Gilmar liga para uma revista e dá a notícia sobre a inseminação de Beatriz. Magali fica feliz quando Gilmar confirma sua presença na festa de Zezinho. Beatriz fica eufórica ao saber que vai aparecer na capa de uma revista. Ricardo fica alegre ao ver Vitória Viviane dando banho em Pepe. Sofia parabeniza Ricardo pelo procedimento em Beatriz e ele se incomoda com a maneira como ela se refere a seu neto. Márcia coloca Patrícia para dançar com Mauro e Vanessa tenta disfarçar a irritação. Guilherme sugere que ele e Mariana levem as crianças para irem a um museu. Yasmin fica intrigada ao ver Afonso conversando com uma mulher no shopping. Mariana fica chocada ao saber que Sofia impedia Beatriz de chamar Vicente de pai. Mariana estranha ao ver Gilmar no quarto de Vitória Viviane. Guilherme se surpreende ao chegar em casa e ver que sua família preparou uma festa para ele. Fernanda entrega a ficha de Jofre para Gilmar e avisa que vai seguir o plano. Vitória Viviane diz a Berenice que vai se encontrar com uma pessoa. Sueli sonda Dona Etelvina para saber se ela viu com Gilmar. Afonso chega em casa e mente para Yasmin, dizendo que passou o dia em Cabo Frio. Magali, Fabiana, Danusa e Mônica arrumam os doces para a festa de Zezinho. Sueli vai até a casa de Gilmar e Fernanda estranha a visita. Viviane afirma a Dona Lucélia que vai falar com Zé da Grota para saber do paradeiro do pai. Quarta-feira, 22 de agosto. Dona Lucélia não consegue convencer Viviane a desistir de falar com Zé da Grota. Gilmar obriga Fernanda a mentir para que Sueli acredite em sua história. Yasmin pergunta ao marido sobre a viagem e fica ainda mais desconfiada da história que ele conta. Alex disfarça o interesse em Mônica, mas fica feliz ao vê-la olhando para ele. Mundinha passa a essência que fez baseada na fórmula de Madame Gilda e Leninha acha o cheiro duvidoso. Clara pede a Dalva para convidar Tadeu para a festa de Zezinho.
Antônia acredita que a luz que estourou na clínica de Ricardo foi obra de Daniel. 7. Atael e Francisca velam o sono de Daniel. Fernanda pega o recipiente contendo o material da cultura de Beatriz e sorri. Um dos capangas de Zé da Grota encontra Viviane na comunidade e a leva até seu chefe. Mundinha é perseguida por cachorros e Filhinho a salva. Luciana e Mariana obrigam a costureira a tomar banho para retirar o cheiro da essência. Antônia e José vão ao apartamento de Madame Gilda e a vidente comenta da estranha sensação que tem sentido. O capanga de Zé da Grota deixa Viviane em uma estrada deserta e ela lamenta sua vida. Zenilda fala com José sobre o livro de receitas que pretende lançar. Antônia se recusa a falar com Madame Gilda sobre o casamento de Ricardo e Francisca. Ricardo fica curioso para descobrir o conteúdo de um arquivo que está no computador de Daniel. Vanessa briga novamente com Jane. Sueli liga para Breno e pede para namorá-lo. Gilmar fica eufórico ao saber por Fernanda que o material de Beatriz foi inutilizado. Mudinha conta para Luciana e Mariana que Mônica vai fotografar seus vestidos. Sueli chora depois de rasgar a foto de Gilmar. Filhinho fica feliz com a cantada que recebe de Mundinha. Beatriz reage com mau humor à tentativa de aproximação de Vicente. Ricardo tem um sonho com sua vida passada, onde beija Vitória Viviane e fica atônito quando acorda. Quinta-feira, 23 de agosto. Ricardo fica perturbado e tenta entender por que Vitória Viviane estava em seu sonho. Antônia diz a José que quer sonhar com Daniel. Ricardo procura o livro que Vitória Viviane lia em seu sonho. Viviane desmaia ao chegar na porta da mansão e Ricardo a socorre. Sofia e Beatriz reagem indignadas ao verem o médico com a empregada no colo. Ricardo presta os primeiros socorros, mas desvia o olhar quando cruza com o de Vitória Viviane. O médico pede para Vicente fazer curativos nela. Jair vende uma rifa e Alex desconfia do cunhado. Gilmar fica satisfeito ao ver as cópias das joias de Francisca. Luciana fica arrasada ao saber que Sueli e Breno estão namorando. Breno conta para Jane que conheceu Vitória Viviane. Viviane pede para Daniel cuidar de Jofre, enquanto ela cuida de Ricardo. Beatriz mente para Ricardo e diz que está se empenhando em estudar. Mariana tenta consolar Luciana, que chora por causa de Breno. Fabiana reclama com Gilmar, por se recusar a dar uma bicicleta para Zezinho. Vicente inicia sua palestra e sorri para Virgínia ao vê-la entrar na sala. Beatriz experimenta as roupas que irá usar nas fotos da revista. Gilmar fica surpreso ao saber que Viviane foi assaltada e finge preocupação na frente de Antônia. Beatriz tenta conter a euforia ao ver a equipe da revista chegar. Antônia fala com Sofia e Beatriz para tentar impedir a entrada da equipe de reportagem. Mas as duas reagem indignadas à reclamação da governanta. Jane aconselha Yasmin a conversar abertamente com Afonso. Gilmar sobe a Serra de Petrópolis. Jovenil reclama de Jair para Mateus e Calixto. Magali e Fabiana ironizam Mundinha por ter usado uma essência para conquistar Filhinho. José diz para Antônia se acalmar já que não conseguiu avisar Ricardo sobre a sessão de fotos de Beatriz. Jane descobre que todos os óvulos de Beatriz foram perdidos. Sexta-feira, 25 de agosto. Jane pensa em como dar a notícia para Ricardo. Breno diz que o médico ficará arrasado mesmo sabendo que o processo pode ser refeito. Sofia dirige as fotos de Beatriz, enquanto Ezequiel, Berenice e Hilda assistem à sessão indignados. Antônia fica preocupada com a reação de Ricardo ao descobrir sobre as fotos de Beatriz. Jane e Breno contam para Vicente o péssimo resultado da fertilização com os óvulos de Beatriz. Jane dá a notícia para Ricardo, que fica arrasado. Sofia leva Beatriz para ser fotografada em frente à clínica de Ricardo. Gilmar tenta instalar câmeras no quarto de Francisca e fica irritado por não conseguir instalar o equipamento. Alex perde a concentração quando Mônica se aproxima. Jair fica satisfeito com o dinheiro que consegue com a venda das rifas.
Clara sugere que Tadeu seja convidado para a festa de Zezinho e Fabiana liga para Guilherme. Sueli beija Breno quando vê Gilmar e o vilão não gosta da cena. Luciana se afasta com lágrimas nos olhos. Breno percebe que o ex-namorado de Sueli é Gilmar. Luciana critica a amiga por ter escondido que namorava seu irmão. Ricardo assiste ao DVD com a homenagem que Beatriz fez para Daniel e fica intrigado ao ver Vitória Viviane emocionada. Francisca consola Daniel e avisa que vai ficar ao seu lado. Os dois se aproximam de Ricardo e ela fica angustiada ao ver Daniel abraçar o pai. Em seguida, mãe e filho encontram Viviane, que sente a presença do amigo e fica feliz. Gilmar finge se sensibilizar ao saber que o procedimento de Beatriz não deu certo. Sofia destrata Leninha e Beatriz acha graça. Gilmar diz a Sueli que ia lhe dar um anel de noivado e mostra uma das cópias que fez das joias de Francisca. Ricardo muda de assunto quando Vicente pergunta sobre o sonho que o deixou perturbado. Antônia repreende Vitória Viviane ao vê-la trabalhando. Antônia tenta conversar com Ricardo sobre a sessão de fotos, mas não consegue devido à interrupção de Beatriz. Sábado, 26 de agosto, Beatriz chora compulsivamente ao saber que a fertilização não ocorreu e Ricardo fica comovido. Sofia diz à filha que elas foram sabotadas. Antônia fala com José que está decidida a contar para Ricardo sobre as fotos que fizeram na casa. Berenice e Hilda ficam atonitas com a explicação de Gilmar para o procedimento de Beatriz não ter acontecido. Gilmar interroga Leninha para saber por que Vitória comprou uma peruca. Todos insistem para que Jair faça o sorteio das rifas do suposto DVD. Judite diz a Guilherme que vai com eles à festa de Zezinho. Ricardo fica furioso ao saber sobre as fotos que foram tiradas em sua casa. Sofia ouve a conversa de Ricardo com os empregados e manda Beatriz fingir um surto para comover o médico. Jair faz suspense para sortear os números da rifa e Jovenil pede para que o sorteio só aconteça quando estiverem vendo prêmios. Eca ironiza Mauro e Mônica fala para o irmão não se abater. Sofia garante a Beatriz que ela vai ser a mãe do filho de Daniel. Ricardo tenta impedir a publicação da revista com as fotos de sua casa e depois repreende Sofia por não tê-lo consultado. Sofia reclama com Antônia por tê-la denunciado para Ricardo. Eca ganha o sorteio e Jair fica nervoso. O rapaz, junto com sua turma, exige o suposto prêmio e Mauro tenta afastá-los. Gilmar não deixa Viviane ir à festa de Zezinho. Gilda fala que ficou aliviada quando soube que a fertilização de Beatriz não ocorreu. Jovenil recrimina Jair e Fabiana e Magali o repreendem. Leninha conversa com Mudinha sobre Gilmar. Vicente sugere sair da casa de Ricardo, mas ele não aceita. Gilmar dá uma caneta para Zezinho e fica sem graça quando Jair entra em casa com uma bicicleta para o filho. Pepe pega cordão que Daniel deu para Viviane e leva para Ricardo, que fica atônito. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito. Em troca, você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. A cada